Já estamos chegando com o programa Gente, pela RTV Criciúma, canal 19. Já estamos com sinal digital, mas ainda por um bom período vamos estar com sinal analógico para que você tenha liberdade de estar se atualizando também. Sinal digital bem melhor, né? Qualidade ímpar. Nós estamos falando diretamente da Confraria do Cabelo, Cobertura Shopping dela. Você é o nosso convidado todo especial para começar o ano bem com aquela tintura, aquele loiro, realçar o seu moreno. Que tal? Vem pra cá, Confraria do Cabelo, 3413-7827, a minha produção, Bianca Lemes, a Rose Vargas e o Carlos Maximiliano. Este trio maravilhoso da Confraria do Cabelo fazendo a produção de Fátima Guimarães. Este jovem empreendedor recém-formou psicólogo, ele é psicólogo, agora psicologia não é fácil, né? Está aqui no nosso programa, conheço ele, como diz os mais experientes, desde pequenininho, nem tanto, mas ele está aqui para a gente bater um papo descontraído, tem uma história, uma novidade para te contar e a gente vai saber a partir de agora. João Henrique, eu gosto de chamar de João Henrique, mas todos chamam de João, né? Boa noite, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. E tu sabes que eu fiz o teu João Henrique sem o H. Mas o Henrique é com um H, né? Com H. Mas sabes que tem Henrique com E, né? Tem. Mas é H e um R só. Ah, é? H e o R só? E um R só. Henrique. Henrique. Vamos falar um pouquinho da tua vida, né? Você que tem toda uma história de um jovem empreendedor, recém-formado, psicólogo. Vamos bater palma aqui pro nosso João. Mas você era um atleta. Fui. Treinei 5 anos de ginástica artística pela equipe de Criciúma. Competi no estado há algum tempo. Desde pequenininho, né? Desde os meus 10 anos. 10 anos? Quando eu estudava no São Bento, entrei na escolinha e depois fui convidado para entrar na equipe de Criciúma. E como é que foi a tua infância? Eu sou adotado. Acho que essa informação fica importante, eu acho importante, sempre que eu falo de mim eu gosto de salientar isso. Da importância, né? Da adoção. O meu pai e minha mãe sempre me quiseram muito, né? Desde muito antes de eu nascer. Então eu tive uma infância muito feliz, eu acredito assim, com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. Brinquei muito, estudei muito. Né? Os meus pais deram bastante suporte, principalmente o estudo, né? Sempre te apoiaram, né? Sempre me apoiaram. Nós não tínhamos muitas condições financeiras, né, para viver assim. Nunca faltou nada, mas o principal, que era o estudo, meu pai e minha mãe sempre quiseram dar. Tanto é que eu estudei boa parte da minha infância no Colégio São Bento. Né? E o que o João queria ser quando crescer? Quando eu era criança? Então, por incrível que pareça... Psicólogo. E primeiro ginasta, né? Tá. Assim, quando eu descobri a ginástica. Jogador de futebol. Desde antes, nunca gostei. Nunca. Desde antes eu queria ser padre. Queria ser padre. Mas chegou a entrar no convento, no seminário? Entrei. Porque eu fiquei no convento, rapaz. Não acredita? É verdade. Mas tô te falando. Que legal. 2 anos e meio, mas me expulsaram. Não sei porquê. Era criança, incomodava. Não me expulsaram, não. Mas segui outras vocações, né? Bom, cresceu. E aí? Então, eu estive no seminário em 2011, com 17 anos. Aí no tempo não deu certo, saí, me formei no terceirão no Michel. E eu já tinha feito alguns acompanhamentos vocacionais, assim, né? Com testes. Tanto no Colégio São Bento quanto no Colégio Michel sempre tinham esse projeto de orientação profissional. Certo. E nesses testes que eu fazia, sempre davam mais margem para relações humanas, saúde, como, por exemplo, psicologia, assistência social, sacerdócio, enfermagem, médico, essas coisas. E aí, então, eu queria muito também ser professor. Né? Desde pequeno eu também queria ser professor. E a minha mãe não permitiu, né? Sempre lidando com o público, né? Que tu gosta, sempre com o público, né? sempre. Jornalismo também eu pensei, mas enfim. Aí na época minha mãe não permitiu que eu fizesse licenciatura, ela já era professora, minha irmã também. Já tinha uma história. Já tinha uma história. Apesar de que hoje eu ainda tenho intenção de dar aula, não sei quando, mas quero dar aula ainda, né? Na área que eu escolhi atuar. Certo. E então eu decidi fazer psicologia. Não sabia direito o que era, aonde me conduziria, mas eu fiz a escolha certa. Agora, não foi fácil toda essa caminhada da faculdade, né?
5 anos e meio, eu sempre trabalhei, né? E quando eu fiz 18 anos, a minha mãe disse assim, olha, meu filho, até que a gente te deu estudo, né? Te deu todas as condições para viver, principalmente o estudo, e ela disse, daqui para frente tu vai se virar, né? Vai seguir tua vida. Então, eu tive que trabalhar, eu tive que correr atrás de bolsas de estudo, né? Então, eu fiz a faculdade inteira com FIES, financiamento estudantil. E desde o início trabalhei como estagiário no Manente, como estagiário auxiliar de classe na Prefeitura Municipal de Criciúma, em creche, eu cuidava de criança. Uma das melhores fases da minha vida. Assim. Mas a psicologia, você teve várias, eu quero ser professor, eu quero ser isso, quero ser aquilo, mas entrou a psicologia, e aí? Então, aquilo que a gente fala quando é iniciante mesmo, né? Eu sempre fui de aconselhar os meus amigos sempre gostaram muito de conversar comigo, gostavam de ouvir minha opinião com relação à vida deles, e foi mais por isso assim que eu pensei em fazer psicologia, eu nem imaginava tudo que viria pela frente. Há quanto tempo está se formado? 6 meses. Fazendo a consulta, já está procurando para consulta? Então, nesses últimos 6 meses, na verdade 2 anos e meio eu estava trabalhando na Secretaria da Paróquia São José aqui da Catedral. E nesses últimos 6 meses, quando eu me formei, eu ainda não saí da paróquia, né? E comecei a atender. Atendi na clínica, né? Isso, eu tinha consultório particular, atendi aí 2, 3 pacientes. Quais as áreas de atuação do psicólogo? Então, quando eu comecei a psicologia, eu nem imaginava que seria uma área assim surpreendente. Porque o psicólogo ele pode estar inserido em diversas áreas, né? Então, a gente pensa muitas vezes que é só atendimento clínico, mas esse é um deles, né? A gente pode trabalhar na psicologia do trânsito, a gente pode trabalhar em escola, a gente pode trabalhar em hospitais, psicologia hospitalar, a gente pode trabalhar nos fóruns, nas delegacias. E tu se identifica? Psicologia jurídica, não. Nossa! Psicologia organizacional, né? Podemos trabalhar nas empresas, com acompanhamento. A gente pode trabalhar com pesquisa, né? Estudando a ciência psicológica, como professor também, tanto do ensino médio quanto do ensino superior. A área que eu mais me identifiquei é psicologia social também, em asilos, em CRAS, em CAPES, em CREAS, em N lugares, assim. Eu fiz o meu estágio social num asilo, gostei muito de trabalhar com idosos. Mas a área que eu mais me interessei na época de faculdade no estágio foi a psicologia escolar. Tanto é que eu fiz meu TCC com relação a isso. Olha, são as palavras do João. Sabemos que a psicologia é uma ciência que diferentes visões de trabalho são possíveis. Então, nesse sentido, qual abordagem então que escolheste para trabalhar? Porque é um âmbito muito grande. Sim, e aí? Então, dentro dessas N áreas que a gente pode atuar, o psicólogo, eu acredito, e pelo que eu estudei, né, e os professores que me ensinaram, ele deve escolher uma corrente teórica e uma visão de homem de mundo, né, para ele nortear o seu trabalho, porque senão fica uma coisa muito ampla, muito genérica, né? Então, existem várias abordagens para compreender esse ser humano, né? Várias visões de homem de mundo. A psicanálise, Jung, psicodrama, Reich, enfim. Eu escolhi a psicologia da análise transacional, uma das abordagens que eu mais me identifiquei. Inclusive a minha professora me apresentou, a Nerilza Volpato, minha grande mestra, minha amiga pessoal, a quem eu devo boa parte da minha faculdade, que foi uma das que mais me apoiou em todas as minhas escolhas dentro da faculdade, né? E o que impediu de tu ser um padre? Hoje nada mais impede de ser padre. Tá. Não? Não, hoje não. Tu pode, então, voltar pro seminário? Com certeza. E é esse o caminho que eu tô tendo. E dá pra trabalhar a psicologia e a espiritualidade junto? Dá, mas são duas coisas diferentes, né? Existe a psicologia enquanto ciência, enquanto profissão. E existe a espiritualidade com as suas religiões e as suas igrejas diversas. Por que eu pensei em falar sobre espiritualidade e psicologia? Porque assim, ó, a psicologia enquanto ciência, ela vai atender o ser humano de forma geral e vai compreender as suas relações, o seu comportamento, as suas emoções, enfim, qualquer ser humano, desde um bandista, um ateu, um cristão, um católico, um evangélico, ou até mesmo aqueles que não acreditam em nada, que não se dizem nem ateus, né? Enfim, a psicologia vai respeitar e vai atender a todos esses seres humanos e a todas essas demandas que se apresentam para ele enquanto psicólogo. Porém, a espiritualidade pode ser sim uma aliada quando a sua demanda tem esse perfil.
Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com um grupo de jovens, até estava conversando ontem com a Nerilza a respeito disso, minha professora, e ela dizia, se a gente for trabalhar num grupo de jovens, como psicólogo, a gente pode atender aquela demanda que é de seres humanos, que têm suas emoções, que têm comportamentos, que têm relações, portanto têm conflitos, e às vezes precisam de ajuda nesse sentido, mas é um meio espiritual, é um meio de igreja, né, digamos assim. Uma coisa deve sempre respeitar a outra, né? Quando eu te atendo na clínica, eu tenho que sempre respeitar o teu quadro de referências, as tuas crenças, os teus valores, sendo eles espirituais, religiosos ou não. E essa tua vocação religiosa, como surgiu? Quando surgiu? Mamãe obrigou? Nunca. Nunca. Mamãe mal participava. Nada de mamãe. A minha mãe, na verdade assim, eu venho de uma família cristã católica, mas eu fui batizado e fui colocado na catequese, assim. Eles nunca me acompanharam, assim, como eu tenho muitos amigos que os pais são lideranças ativas dentro da igreja católica, né? E os meus pais me apoiavam, mas não me acompanhavam com muita frequência, assim. Então eu sempre fui meio que sozinho. Então surgiu desde pequeno. Um desejo teu mesmo. Mesmo que essa tua ajudou toda essa experiência que tu teve na catedral? Com certeza. Então, não sei se vocês não sabem com certeza, né? Mas eu fui batizado, fiz minha primeira comunhão, fiz minha crisma, participei de diversas pastorais aqui na catedral. Então, esta é a minha comunidade de fé. Tá, mas então, em qual ordem religiosa você vai ingressar? Tá. Eu vou ingressar na ordem dos irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. São os carmelitas. Como é que é esse trabalho? Como é que procede daqui pra frente agora? Então, agora eu vou iniciar um processo de formação, que a gente chama, né? E tem alguns nomes. A primeira etapa, o primeiro ano, seria o postulantado, depois o noviciado, depois o juniorato. Tá. Falar do Carmelo. Quando conheceste o Carmelo, como é que é de... Fala pra nós. Então, eu tava pensando nessa pergunta, né? Eu sempre respondo assim, em 2014, quando eu conheci Santa Terezinha. Mas eu conheci Santa Terezinha muito antes. Quem é Santa Terezinha? Santa Terezinha foi uma grande santa, doutora da igreja, e eu li História de uma Alma, que conta a história da vida dela, e ela sempre se doou inteiramente à igreja. Ela foi uma monja carmelita, né? E ela tinha muito essa vontade, esse desejo de ser missionária, de anunciar Jesus Cristo. E é estranho, é contraditório, porque ela resolveu se esconder no Carmelo. Mas é justamente essas monjas carmelitas, não só as monjas, mas também os monges de diversas ordens que sustentam os missionários. Tanto é que ele é padroeiro das missões, né? Aí qual o processo que você vai fazer para chegar a ser frei? Então, além do postulantado, do noviciado, do juniorato, né, primeiro depois do noviciado a gente professa os primeiros votos, né, que são os votos simples, e aí a gente vai renovando esses votos durante um tempo até professar os votos solenes. Tá. E certamente você tem uma base. Para te falar sobre a espiritualidade com as pessoas, qual é a base que tu tens? O que tu extrai da Bíblia? Então, com relação ao Carmelo, agora eu vou realmente aprofundar mais qual é a sua espiritualidade. Principalmente o profeta Elias e Eliseu, que foi da onde surgiu a ordem carmelita, né? Então eram monges eremitas que se inspiravam no profeta Elias e no profeta Eliseu, vivendo totalmente doados em obséquio a Jesus Cristo, né? Doados inteiramente a Jesus. E você vai ficar onde, assim? Qual local? Aqui na cidade, região, na verdade? Porque aqui então, não tem, né? Eu vou ingressar, porque assim, a gente fala províncias, né? No Brasil nós temos 3 províncias, a Pernambucana no Nordeste, a de São Paulo, que é no Centro-Oeste, e aqui do Sul, que é Paranavaí. Então, essa primeira etapa que eu vou ingressar, que é o postulantado, vai ser em Florianópolis. Em Florianópolis, então bem pertinho daqui, né? Por enquanto, pertinho. E existe, eu acho que eu não sei se eu fiz essa pergunta, um tempo para se formar? Padre de 10 a 12 anos. Tá. Porque assim, só para vocês compreenderem,
nem todo frei é padre, mas todo padre é frei. Por quê? Porque ele ingressa na ordem para ser realmente um professo e vivenciar aquele carisma daquela ordem. Por isso ele é um frei. Né? E depois ele se torna sacerdote, se ele quiser, e se a ordem também entender que ele tem essa vocação. Porque a palavra diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você se vê um escolhido de Deus para fazer a obra dele? Meu Deus. Produção? Acredito que sim. Acredita? Acredito fielmente que sim. Embora não me ache digno e capacitado, mas Deus não escolhe os capacitados, né? Mas Ele capacita os escolhidos, e é isso que eu tenho muito em mente, assim. Eu estou entrando realmente aberto para conhecer e para poder ajudar as pessoas naquilo que elas precisarem. E é gostoso. É bom. A partir do momento que tu conhece a verdadeira palavra, porque Sim. certamente tu vai ter lado a lado contigo a Bíblia. Com certeza. Né? É então, um dos poucos materiais que eles pedem para levar, a Bíblia e o catecismo. Porque a Bíblia, ela é o quê? A base de tudo. Ali tem tudo. Com certeza. Né? Então, através da Bíblia, que vai ser a tua espada, né? Para te Como poder Elias, né? trabalhar a vida das pessoas e te dar o sustento. Porque não adianta tu simplesmente falar algo que vem na mente se tu não tiver a unção que vem de Deus. Com certeza. Não é mais ou menos nessa base? E trabalhar com o ser humano na psicologia não é fácil. Agora, tu imagina na espiritualização mesmo das pessoas. Com certeza. E por isso, o grande exemplo de Elias, né? Um homem de Deus, totalmente inspirado por Deus, né? Então, ele é o maior exemplo, um dos maiores exemplos, né? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e é onde o Carmelo vai beber. E aí ele bebe da fonte realmente que é Deus. Que é viver totalmente doado para Deus. E para os irmãos, consequentemente, né? O Carmelo aqui na província do Sul, nós temos a Casa Servo Sofredor, que trabalha com dependentes químicos e alcoolistas, né? Nós temos escolas, né? Nós temos paróquias, santuários, enfim, que fazem esse trabalho de realmente levar esse Cristo a todos os homens e mulheres da Terra, né? Tem e medo, no projeto de Deus. Medo de alguma coisa, assim? Tenho muito medo, só que hoje, e eu acredito que a psicologia me ajudou muito isso, não só a faculdade, mas eu fiz terapia, assim, em todo o curso, tem mais ou menos 1 ano e meio de terapia, todas as vezes que eu fiz terapia, fiz umas 3 vezes, isso me deu muita base para saber compreender esse medo, identificar ele e saber lidar com ele, enfrentar, porque o medo é muitas vezes é uma emoção autêntica, só que se transforma em algo muito maior do que não é mais autêntico, né? E nos barra, ao invés de nos impulsionar, fazer enfrentar, nos deixa mais à mercê dele, né? Bom, um pouquinho do João, daquele menino atleta, daquele menino pujante, daquele menino que tinha um sonho de ser professor, de ser médico, de ser padre e de ser psicólogo. Psicólogo hoje ele é formado e agora está ingressando para ser frei, trabalhar com as pessoas. Trabalhar com as pessoas a gente sabe que não é fácil. Que Deus abençoe a tua caminhada, Amém. Tá? Eu sei que neste período que tu vai estar caminhando, eu sei que toda vez que tu abrir a Bíblia, tu vai encontrar algo. E este algo que está ali vai te direcionar. Tu vai ser um grande profeta. Obrigado, tá amém. Certo? Em nome de Jesus. Tudo de bom pra você. Muito Sucesso, obrigado. Um abraço da mamãe. Obrigado. Até mais. Obrigado mesmo.